Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, né? E foi Ele que nos atraiu para aqui hoje. Amém. Estava ali recebendo uma força da minha digníssima esposa. Eu sempre digo para ela: força, sangue no olho. Ela falou para mim agora. Pronto, Deus é bom. Deus é muito bom. E eu quero, desde já, agradecer o grupo de louvor, porque Deus faz as coisas perfeitas, né? Ele linka as coisas, os assuntos, né? Então, maravilhoso esse tempo aqui em que levamos o nosso espírito para adorar a Deus com esses cânticos que foram cantados hoje. Amém? Então, nós alegramos por pertencer a Deus. Foi cantado hoje aqui. Amém? Então, desde já, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas 29, do verso 20 ao 36. Aqui o rei Ezequias restabelece o culto a Deus. Amém? Vamos ler então. Todos encontraram? Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, e Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Porém, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez essa obra.
nossa adoração. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és digno de todo louvor e adoração. Pai, Tu estás entronizado em meus nossos louvores. Pai, Te louvamos e Te bendizemos. Pai, muito obrigado por este momento aqui, porque o Senhor nos atraiu por este lugar. Ó Deus, abre os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, para que possamos absorver a Tua palavra. Ensina-nos nesse dia, nesta manhã, ó Pai, Senhor, o temor do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Pai. Tu és o nosso Deus e eterno Pai. Amém. Aleluia. Nessa manhã, então, quero partilhar sobre algo que muitas vezes fazemos correto e muitas vezes fazemos de modo indevido, né? E então veremos neste texto que lemos aqui e um capítulo anterior o exemplo de dois reis, que são exemplos extremos, né? Que é o rei Acás e o rei Ezequias, que eram pai e filho. Vamos falar então sobre a nossa adoração, refletindo neste texto. Vamos ver o que esse texto tem a mostrar para a gente, o que temos a aprender com este texto. Bom, mas antes disso, quero fazer uma retrospectiva. Nos domingos passados, fomos para casa, né, digerindo uma série que o nosso pastor trouxe a nós, que foi Sob Pressão. Né? Quem se lembra o que foi falado? Não sei se todos se lembram, mas vou resumir aqui. Né? Resumindo tudo o que foi dito numa frase, seria assim: podemos e devemos buscar respaldo na palavra de Deus para buscar ânimo e força nos momentos de dificuldade. Né? Aqui, o Paulo escreve uma carta para a igreja de Filipos, de dentro da prisão. Né? E muitos estudiosos veem essa carta como a carta da alegria. Então, como que uma pessoa presa, né, possa falar de alegria, né? Pode falar de alegria. Então, Paulo pôde ensinar aqui para a igreja de Filipos a alegria da salvação. Deus é fonte onde buscamos nossas convicções e ter convicção de quem servimos e santidade como objetivo de todo o crente. No segundo domingo da série, não julguemos a nós mesmos, esquecer o que ficou para trás e avançar com propósito. E no terceiro dia, ele falou: pausa, respira, renova as tuas forças e confia mesmo que não veja. Então, acho que tudo isso para nos preparar para uma adoração sincera durante a nossa caminhada com Cristo. Foi isso que eu pude ver aqui e sentir. Né? Então, queremos trazer esse assunto hoje, nossa adoração, né, para que possamos perceber o quão sério Deus trata esse tema na Bíblia. Então, o que é adoração sincera? Né? Muitas vezes, por toda a Bíblia, Deus fala sobre adoração, que somente um coração contrito e quebrantado pode oferecer, porque um coração contrito e quebrantado, nosso Deus não despreza. Né? Salmo 51. Aqui o salmista faz a declaração enquanto confessava suas culpas, e lá no último versículo ele adora o Senhor. Né? Então, o que é adoração e qual a raiz da palavra adoração? Nós podemos aqui entender através dos estudos, né? Não é nada novo, né? Que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a palavra adoração aparece 170 vezes, né? Que é um termo hebraico, que é shahar. E porque um coração contrito pode se curvar, prostrar-se, né? E adoração aqui, nesse significado, significa prostrar-se ou reverenciar profundamente. Né? Essa é a raiz, nos dá a imagem de alguém que se inclina completamente em sinal de reverência, submissão e reconhecimento da grandeza de Deus. Né? E já no Novo Testamento, a palavra adoração aparece 59 vezes, que já é um termo grego, né? Proskúneo, que também significa prostrar-se, beijar a mão em sinal de reverência. Né? Essa raiz nos traz a imagem de um servo ajoelhado diante de um rei, expressando totalmente humildade e submissão. Amém. Então, a adoração verdadeira, sincera, não é apenas um ato externo, né? Mas envolve reverência, uma atitude de profundo respeito e submissão. Entrega total, envolve colocar Deus acima de todas as coisas, reconhecendo o seu poder e autoridade. Amém. Então, sabe, irmãos, Deus não é enganado pelas nossas expressões externas. Né? Deus sabe quando estamos a fazer de coração, ou quando estamos com mãos santas, né, adorando, como fizemos aqui hoje.
Então, Deus sonda e conhece. É Salmo 139 de sonda. Deus sonda e conhece os nossos corações. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Então, de longe conhece os nossos pensamentos. Então, Salmo 139 nos ensina isso. Então, não conseguimos enganar a Deus. Então, por isso devemos nos preparar para adorar a Deus. Eu acho que esse momento que tivemos aqui hoje foi para mim, foi um momento maravilhoso, onde podemos levar as nossas mãos para o céu e realmente dizer as palavras que foi cantado Bíblia aqui. Foi cantado Bíblia, porque a palavra de Deus ela permeia durante todo o culto. Todo o culto a palavra de Deus permeia. Amém? Então temos muitos exemplos, mas vamos olhar aqui para o exemplo de Caim, por exemplo. Neste caso, de expressões externas, né? Caim ofereceu sacrifício a Deus, mas Deus sabia que era indevido, né? Enquanto Abel, Deus recebeu o sacrifício de Abel porque era um sacrifício de coração. Então, esse é um dos exemplos que podemos ver na Bíblia. Então, a adoração, meus irmãos, é o centro da nossa relação com Deus, né? Aqui em 2 Crônicas, aqui no primeiro versículo que lemos, né, vamos ver o rei Ezequias liderando a restauração do culto a Deus, reabrindo o templo, chamando o povo para purificação e adoração. Neste versículo destaca um ponto crucial, né, a iniciativa de Ezequias em restabelecer a adoração verdadeira em Judá, após o reinado ímpio, né, do seu pai Acás. Já vamos ver aqui o que o pai de Ezequias plantou, aqui no capítulo 28. Então, a adoração sempre foi um tema muito tenso na Bíblia, né? Um tema muito cobrado, um tema muito tenso. Nós podemos ver ali o exemplo de Uzar, o levita que ajudava a carregar a Arca da Aliança, né? Davi autorizou colocar a aliança em um carro dos bois, né? E Uzar, os bois tropeçaram, e Uzar quis segurar a arca, encostou a mão na arca, né, e foi fulminado, porque tratou o objeto de adoração indevidamente. Né? Por que ele tratou indevidamente? Né? Porque havia severas consequências de desobedecer às instruções divinas sobre o manuseio da arca, que representava a presença de Deus. Então, é assim conosco, meu. Existem princípios, né, instruções divinas na palavra de Deus que nos levam à adoração verdadeira. Então, nós não precisamos buscar um pregador famoso, está aqui tudo na palavra, e a gente pode ver isso. É claro que existem fontes que nos enriquecem, né, em alguns assuntos, né, mas instruções divinas está aqui, na palavra de Deus, e nós podemos buscar aqui na fonte eterna de salvação. Amém? Então, Deus mostrando para o povo que a adoração é coisa séria, né? Depois, inúmeras exortações de profetas também, né? Constantemente criticando a idolatria do povo, porque adorava outros deuses, né? E adorava o Senhor de forma indevida, né? A questão de como adorar e como não adorar foi muito combatida no Novo Testamento. Nós vemos ali a Caim e Abel, um problema de adoração, né? Nadab e Abiú, que foram ali consumidos pelas chamas, problema de adoração. No Novo Testamento, Mateus 15, Jesus confronta a adoração indevida dos fariseus, né? E também o diálogo da mulher samaritana ali no poço de Jacó. Também vemos Jesus ali corrigindo aquela senhora, aquela mulher samaritana, sobre adoração. Então, quero dizer que toda a Bíblia nos leva muito a sério essa ideia de adorar adequadamente. Aleluia. A Bíblia bate de frente, meus irmãos, com a adoração falsa. E nós temos que ter zelo, ter este cuidado de vez em quando olhar para dentro de nós e ver se da maneira que estamos adorando, estamos chegando na presença de Deus, se alinha com a palavra de Deus, né? Se alinha com as Escrituras. Então, essa autoavaliação é necessária, né? Às vezes, muitos anos na casa de Deus, às vezes, no meu caso, nasci no lar cristão, né? E de vez em quando é necessário olhar para dentro de mim mesmo. Eu estou fazendo correto? Né? Eu estou me preparar para subir ali? Eu estou fazendo isso ou aquilo da forma correta? Então, é um assunto muito sério, em que Deus leva muito em conta. E temos que ter este zelo, este cuidado. Amém? O texto que lemos surge no contexto de idolatria. Acás, que é o pai de Ezequias, havia contaminado tudo que era relacionado com adoração a Deus. No capítulo 28,
de 2 Crônicas, tem vários exemplos de como Judá havia contaminado a sua adoração debaixo do reinado de Acás. Então, ele faz coisas terríveis. Por exemplo, ele faz ídolos a Baal, ele praticou sacrifícios a Moloque. Moloque era um deus em que tinha uma estátua com abertura no ventre, em chamas, em que eles apresentavam crianças em sacrifício ali ao deus Moloque. Então, ele praticou o sacrifício a Moloque, ele fechou a porta do templo, né? Fechou ali, separou o santo lugar do santo dos santos, e fechou o lugar da presença de Deus, né? Então, no versículo 28 do capítulo 28, no versículo 25 do capítulo 28, também em cada cidade de Judá, está escrito assim: também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Então nós entendemos aqui o porquê que Ezequias, com 25 anos de idade, assume o reinado e já começa a fazer uma limpeza no culto. Ele que já começa, a coisa tinha chegado a um ponto que era necessário fazer isso. É o que podemos ver já no capítulo 29, ele fazendo os preparativos. Então ele já começou colocando ordem na casa, né? Quando um pastor assume, um pastor novo assume, ele já começa a colocar ordem na casa. Esse grupo de louvor, aqui não sei o quê, tá? É sempre assim, mas tem que ser assim. É o zelo, é o cuidado pela obra de Deus, né? Então ele já começou purificando os ministros, ele purificou o templo, e agora ele vai restabelecer o culto a Deus aqui no texto que nós lemos, no capítulo 29. Então, Ezequias leva o povo a uma adoração centrada em Deus, com todas as diretrizes, e podemos extrair alguns princípios de adoração aqui no culto de Ezequias. É claro que não podemos copiar, né, este modelo, mas porque tudo de adoração do Antigo Testamento foi cumprido em Cristo. Então, hoje não podemos mais seguir aquela linha de adoração, né? E nós não oferecemos mais animais de sacrifício, já não temos mais sacerdotes entrando no santo lugar, e onde nós não podemos entrar. Muito pelo contrário, né? A palavra de Deus nos diz em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, assim é o nosso culto hoje, né? É com liberalidade de adoração. Daqui a pouco vamos falar um pouco de liberalidade nas ofertas também, que faz parte da adoração. Então, irmãos, agora podemos extrair agora princípios que nos ajudará a entender quanto Deus se agrada de uma adoração sincera e verdadeira, né? Neste momento, aqui, dessa leitura, o rei Ezequias, ele era o 13º rei de Judá. Nunca houve nenhum rei como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Assim, ele conduziu muito bem o povo de Deus, fazendo o que era reto aos olhos de Deus. No versículo 20, que é o primeiro versículo: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E no versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressadamente se fez essa obra. Irmãos, ninguém merece honra como o Senhor. Ninguém merece honra como o Senhor. O que ele diz? Eles se alegraram, não do que ele tinha feito, da iniciativa dele, ele se alegrou do que Deus fez, do que Deus preparou o povo. Então, ninguém merece honra a não ser Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Então, é a nossa missão, é adorar com interesse de coração, dando honra, zelando pela honra de Deus, né? Aqui Deus nos ensina que Ele produz essa adoração. Então, meu irmão, o Senhor te convocou para este lugar. Ele te atraiu para aqui. Não foi uma espontaneidade do seu coração, né? Eu vou à igreja hoje, né? Então, o Espírito Santo te trouxe para aqui, Deus te trouxe para aqui, te atraiu para aqui, né? Então, é um ponto muito importante. Deus nos chama a adorar. Ele não fica lá de cima também, é outro ponto. Deus não fica lá de cima aplaudindo as nossas performances, né? Os melhores solos, ou a melhor voz. Não, o que nós fazemos é apenas resposta, respondendo à iniciativa dele, né? Não mais do que a minha obrigação de fazer uma coisa e fazer bem feita.
né? Então, apenas respondendo à iniciativa de Deus, a iniciativa que Ele teve por nós, né, de mandar o seu Filho na cruz para a salvação, para a nossa remissão dos nossos pecados, salvação das nossas almas, né? Então, apenas é a iniciativa dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, a ideia de Ezequias, no versículo 36, de conduzir o povo em adoração e, no fim, agradecer por tudo isso, ensina para a gente que somos adoradores, porque Ele nos atraiu para cá. Amém? E o profeta Jeremias, também, 31, 3, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Né? Aqui Deus ensina, mostra a mensagem de amor e compaixão pelo seu povo, em Jeremias. Então, Ele nos atraiu para cá. Então, adoração sendo o centro de nossa relação com Deus, é a resposta a um Deus que nos redimiu, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Foi Deus que nos atraiu para darmos sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o teu nome. Então, foi Ele mesmo que nos atraiu para Ele. Amém? Amém, meus irmãos? O adorador tem aspiração pelo Senhor, ele anela pelo Senhor, né? Ele deseja estar na casa de Deus, ele deseja chegar o dia do Grupo Vida, né? Foi um dos testemunhos que ouvimos aqui na reunião, né? Ele anela, tem o desejo para estar na presença de Deus, na confraternização, no partir do pão, nos sorrisos, né? Nas brincadeiras saudáveis. Então, o adorador, ele anela por estar na presença de Deus. Amém? Então, isso nos lembra Salmos, né? Então, Salmos 42. Assim como a corça suspira, anseia pelas águas, assim minha alma tem sede de ti. Né? Salmo 63. Como uma terra árida, a minha alma precisa de ti. Como um coração árido, como uma terra árida, nosso coração deseja pelas águas que correm do trono de Deus, né? Para alimentar a nossa alma, né? Deus é bom, Deus é tremendo. Nosso Deus é criador dos céus e da terra. É tudo dele, para ele. São todas as coisas. A palavra de Deus diz e nós cantamos. Então não há outra fonte de inspiração. Né? Nós temos que ser esse adorador que deseja, que anela estar na presença de Deus. Né? É o que nós trazemos, que Deus nos dá graça de trazer aqui hoje. Né? Então, meus irmãos, outro ponto que fala de adoração aqui neste texto é a unidade. Unidade. Vamos ver o verso 24 do capítulo 29. E os sacerdotes os mataram, né, os animais, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. Olha o cuidado de Ezequias aqui. Ele não queria apresentar sacrifício somente por Judá, ele queria por todo Israel. Né? O que nos diz aqui? Né? Os estudos nos mostram. Né? O reino de Israel já estava separado de Judá há 200 anos. Então, olha o cuidado de Ezequias e unir este povo novamente. Então, assim devemos ser nós, estar unidos na casa de Deus, num só caminho, numa só direção, acertando o alvo que é Cristo. Né? Então, isso nos mostra que a adoração, que a unidade faz parte da adoração, né? E que a adoração é unidade. Amém? Glória a Deus. Unidade é um tema importante na adoração. Vejamos juntos, então, Mateus 5, 23. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, na hora de você oferecer o sacrifício, vai até ele, reconcilia com ele, e depois vem adorar, depois vem trazer a sua oferta. Né? Isso tem a ver com unidade também. E é um alerta para a gente que devemos fazer. Quando vamos ofertar a Deus, vamos oferecer a Deus uma oferta, estamos a falar de finanças, né? Então, se você sabe que tem alguém que está contra você, nem é você contra ela, alguém contra você, vai primeiro a pessoa, reconcilia com ela e depois oferece a tua oferta. É assim que diz a palavra de Deus, é assim que devemos seguir, porque é o princípio que a palavra de Deus nos traz. Amém? Glória a Deus. Então, outro ponto que fala de adoração é liberalidade nas ofertas. A ideia é que o povo respondeu com liberalidade, isso é uma expressão que aparece algumas vezes
na renovação espiritual da vida do povo, né? Em Êxodo, quando foi ser construído o tabernáculo, em determinado momento Moisés falou assim: traga ofertas para a construção do tabernáculo. Então ele disse assim para o povo para parar, porque era tanta oferta, era ouro daqui, ó, ouro de lá, né? E ele diz ao povo: para, porque o povo se dispôs, ele se mostrou liberal para fazer isso, né? E assim somos nós, né? Quantas vezes saímos daqui, né, no final do culto, né, somos, não sei se é a fome ou o que é, vamos lá na cantina, deixar lá, comprar uma coxinha, né? Mas muitas das vezes nos mostramos liberal para fazer isso. Não é porque estamos com fome, mas quero ajudar as missões, quero ajudar a palavra de Deus a ser disseminada na terra. Amém? Então, nós também cultuamos com nossas ofertas, ou seja, nossa adoração. Agora, um ponto que acho que alguns já devem estar à espera, porque vai falar de adoração, vai falar de música. Não, outro ponto que fala de adoração é a música, né? Outro tema importante no texto é a música. Muitos estavam à espera aqui, né, para este assunto. Quando falamos da música na igreja, lembramos logo, né, das ambiências, do pad, do shimmer, né? Fiz um acorde ali naquela última música ali, né? Você também brincou, né, o baixo ali. Glória a Deus. Então, não tem nada a ver com isso, com ambiência, com luzes. Tal. No verso 30, que vamos dizer aqui no verso 30? Vamos lá ver. Então disse o rei Ezequias e os maiorais, os levitas, que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Amém? A música faz parte do culto desde sempre, mas mais intensamente a partir de Davi, né? Davi revoluciona a música na igreja, a música na adoração, os instrumentos, os instrumentistas. Então, Davi traz isso para o culto, né? Traz isso para a adoração do povo. Só que o povo tinha desvirtuado isso também. Então, aqui o canto faz parte de quem confessou o pecado e foi perdoado, né? Porque um versículo que eu costumo sempre dizer lá no Grupo Vida, que é 1 João 1,9. Falamos aqui no finalzinho de pecado, né? Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, não é verdade que quando confessamos os nossos pecados, nós nos sentimos mais leves, né? Aquela carga sai dos ombros, né? Então, quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Então, quando ficamos alegres, o que nos dá vontade de fazer? Estamos alegres, leves, vamos cantar. Alegria, né? Então, a música tem esse poder de fazer elevar o espírito para encontrar com o Espírito de Deus. Amém. Agora já me perdi. Penso que é normal. Ok. Pronto. Então, sabe, irmãos, é assim. Falando então de pecado, eu acho que nós deveríamos ter urgência em restaurar a nossa comunhão com Deus. Todas as vezes que nós tropeçamos, não devemos retardar isto, né? Se estamos em falha com Deus, não devemos retardar, devemos confessar o mais rápido possível, né, e prestar culto a Deus, né? Por quê, irmãos? Porque o pecado envenena as fontes de adoração. Foi cantado aqui também sobre fontes de adoração. É por isso que eu falei que estava tudo linkado, né? Deus sabe o que quer passar, a mensagem que quer passar para o povo, né? Então, o pecado envenena as fontes de adoração. Uma das coisas mais belas de um adorador é quando ele anseia estar em comunhão com o seu Senhor, né? E nós ansiamos por isso, amém? Ansiamos estar aos pés de Cristo, estar na presença de Cristo, porque não há outro bem maior, né? Nós não vamos levar nada aqui deste mundo, nós só temos um caminho, é ir direto para a vida eterna com Deus, para a glória, né, com Deus. Então, aqui, no versos 25 e 26, lê-se assim: e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas,
conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas de pé com instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então disse o rei Ezequias, esse já no verso 30, e os maiorais. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas, que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, e os louvaram com alegria, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então isso cheira salmos, né? Então isso nos leva a entender que eles estavam aqui resgatando uma música lá de salmos. Por exemplo, lendo novamente, que louvassem ao Senhor com palavras de Davi e de Asaf. Que palavras de Davi e de Asaf que nós temos na Bíblia? Né? São salmos. Então, Ezequias resgatou a música para o culto, mas resgatou música boa. Resgatou música boa. Então, você estava lendo salmos, vocês estavam cantando salmos, estava cantando música boa. É assim que eu vejo aqui neste texto. Não era qualquer música, né? Era os salmos, era a harpa cristã do povo de Deus da altura, né? Então, por isso que nossos líderes de louvor têm sempre o cuidado, né, de ler primeiro, ver a primeira música que vamos cantar aqui, se ver se as letras elas alinham com a palavra de Deus, se tem alguma coisa fora, né? Porque muitas vezes a gente vê uma música bonita, né? Então, aquela introdução, aquele solo de guitarra rasgado assim, né, Davi? Então, que música bonita, né? Mas não tem letra nenhuma, não tem Bíblia ali inserida ali. Então, é isso. Esse é o cuidado e o zelo que os nossos líderes têm, né? E louva a Deus por isso também. Então, tudo que vemos aqui no culto, na adoração a Deus, tem um sentido. Tudo tem um sentido, né? Eu acho que os irmãos já ouviram alguém falar assim, a parte mais importante do culto é a pregação. Eu já ouvi falar isso muitas vezes. E muitas vezes já fui nessa linha. Muitas vezes já fui nessa linha. Então, vamos preparar para a pregação. É assim, tudo o que acontece, toda a liturgia, ela tem que permear a palavra de Deus. Né? Hoje nós oramos a palavra de Deus. Nós cantamos a palavra de Deus aqui hoje. Nós lemos a palavra de Deus. Né? Nós vemos a palavra de Deus e nós estamos experimentando a palavra de Deus. Então, o culto todo permeia a palavra de Deus. É essa que tem que ser a nossa adoração, permeando a palavra de Deus. Assim deve ser a nossa adoração. Né? Meu desejo, meus irmãos, hoje é que saímos daqui convictos, né? E com a certeza de que devemos oferecer uma adoração sincera, uma adoração que faz sentido, né? Não simplesmente com expressões externas, mas sim zelar pela honra de Deus. Zelar pela honra de Deus. O zelar pela honra de Deus é que traz e que eleva a nossa adoração aos céus, né? Que Deus possa completar em nossos corações aquilo que lhe convém completar nesta manhã, né? Pela graça de Deus, podemos estar aqui hoje. Não foi nada fácil, pastor. Nada fácil. Mas Deus é bom, e essa é a minha casa. Então, pude me sentir um pouco mais à vontade. Eu achei que eu estava tremendo mais antes do que aqui. Mas pronto. Quero deixar só com os irmãos aqui uma frase de um livro que fala sobre missões, de John Piper, que fala assim: a função primordial do povo de Deus é a adoração. A gente evangeliza para que haja adoradores, né? O Castelo do Rei evangeliza para que haja pequenos adoradores, eles se tornam grandes adoradores, não é? Então é isso. Então um dia a evangelização acabará, mas a adoração não. Nós seremos adoradores do nosso Deus para sempre e sempre e sempre. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigado.